Minha diretoria, Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o jogo por 1-0, o gol do Gerson. Num jogo que o pós-jogo, principalmente, a gente fez uma live aqui e tal, não sei o quê. Resumidamente, eu acho que o jogo foi melhor pro Vasco do que pro Flamengo. O Vasco jogou melhor do que o Flamengo. É até certo ponto surpreendente, porque o Vasco está na zona de rebaixamento, o Flamengo brigando por título. E agora, mais do que nunca, o Flamengo está brigando por título, sim. E aí você tem um jogo onde o Vasco tem um domínio da partida, cria as melhores chances de gol, chega mais, joga um bom futebol, e quando termina o Flamengo ganha por 1-0 num gol do Gerson, lá no segundo tempo numa jogada do Gabigol. O ponto ali é muito simples, na minha opinião. Você tem jogadores do Flamengo de um nível e jogadores do Vasco de outro nível. O Vasco precisa chegar 4, 5 vezes no ataque para conseguir finalizar uma ou duas. O Flamengo vai conseguir, às vezes que ele tiver um pingo de espaço, a chance de o Flamengo ser impedido é muito forte. Tá? É muito pequena, desculpa. Porque o time do Flamengo é extremamente qualificado. Se jogar uma bola que tem Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson, não, fudeu. Onde cair, pode acontecer um lance, pode acertar uma jogada, e o Flamengo sabe disso, o Tite sabe disso, então ele tá montando o time dele ali para se preservar, para se ajeitar, e sabendo que lá na frente dificilmente alguém vai parar o Flamengo. Você pode parar o Flamengo quando o Flamengo tá naquele corpinho mole ali do São Paulo, que tá todo mundo meio ali tocando de lado e tal, não sei. Quando o Flamengo tá correndo, tá afim, dificilmente alguém vai anular o Flamengo. O Flamengo pode perder os gols, mas o Flamengo vai chegar em algum momento, ele vai ter alguma oportunidade, porque é um time extremamente qualificado individualmente lá na frente. E jogo a jogo o Tite vai ajeitando o time e as coisas vão melhorando. Por que o Vascaíno sai desse jogo feliz? E os caras falam, pô, o que é? Tá comemorando jogar de igual para igual? Que é um deboche. Mas não é isso. Não é jogar de igual para igual. Eu acho que o Vascaíno saiu desse jogo olhando pro time e entendendo o seguinte, olha só, depende de mim não cair. Não dependo mais de sorte e tal. Se o Vasco repete o jogo que ele fez contra o Flamengo no restante do Brasileiro, nos jogos finais, agora que ele tem 10, 11 jogos, o Vasco não cai. O jogo que ele fez contra o Flamengo, ele não cai. Tá? Ele bate na maior parte dos adversários dele porque ele fez uma partida de alto nível. Né? O Vasco jogou uma partida de alto nível. E que ele poderia ter vencido o jogo sem problema nenhum, que seria um resultado absolutamente normal e merecedor. Então, o Flamengo tem todos os méritos, o Flamengo ganhou na bola, não ganhou no apito nem nada, então não tem nada a ver uma coisa com outra. O Flamengo tem todos os méritos de ter ganhado o jogo pela qualidade que ele tem, mas o Vasco entregou pro torcedor dele uma partida grande, uma partida de time que não disputa para não cair. O que faz o Vascaíno entender que nos próximos jogos, se mantida uma regularidade ou algo parecido com o que jogou contra o Flamengo, o Vasco mostra-se ser capaz de vencer os jogos fáceis e também de complicar os jogos difíceis e beliscar alguns pontos, coisa que 2 meses atrás era impensável o time do Vasco jogar um futebol de dar pena. Então, a confiança do Vasco, a troca de passes do Vasco, a forma com que o Payet muda um pouco o cenário até ofensivo do Vasco. Quando você tem ali o Verratti e o Payet, o Pedro Raul e outros jogadores que já passaram pelo Vasco e não se firmaram, com todo respeito, eles têm muito menos impacto no adversário do que quando você tem o Payet, que é algo, por exemplo, que o Flamengo usou contra o Vasco e vai usar sempre. Toda vez que eu botar o Gabigol lá no ataque, eu tirar o fulano e botar o Everton Cebolinha, que eu tirar o Arrascaeta e botar o Everton Ribeiro, eu tô dizendo para o adversário o seguinte, não venha. Não vem, porque se você vier, você vai perder. Quando o Vasco tem esse nível de jogador como o Payet, como o Verratti, que era artilheiro do Campeonato Argentino, ele consegue também deixar no adversário uma dose de, não inventa, porque eu também não tô de sacanagem. Eu não tenho um timinho aqui ruim e ajeitadinho para buscar uma bola. Eu tenho aqui grandes jogadores capazes de conseguir te machucar também. Então, a entrada do Payet no time titular, a chegada do Medel, todos esses fatores, o Verratti e tal, deram uma casca pro Vasco que o Vasco não tinha. É muito difícil você jogar em cima do Praxedes e do Peck e falar assim, toma conta aí, domina aí. Não é porque eles não têm qualidade técnica, é porque eles não têm moral suficiente para fazer isso, porque eles não têm carreira, não têm tempo de carreira para fazer isso. Entendeu? De botar essa marra pra cima de Flamengo, de Palmeiras e tal. É difícil, cara. Quando você bota um Verratti ali, você bota um Medel, um Payet, você muda esse cenário e você coloca jogadores experientes, que o adversário pelo menos respeita, né? E respeita no lado intimidador e também no lado de intimidação dentro de campo e também no lado técnico. Então, acho que o Vascaíno não tá feliz pelo resultado, obviamente ele queria ter ganhado o Clássico, óbvio que ele tá puto, mas ele tá feliz com o que ele viu, porque ele viu o Vasco fazer, na minha opinião também, o melhor jogo do Vasco no ano, né? Porque o Vasco teve outras boas partidas no ano, mas não contra times como o Flamengo. Então, pra mim, o Vasco fez o melhor jogo dele no ano contra o Flamengo. Pra mim, o Praxedes foi o melhor jogador em campo. Não levou nenhum desses rótulos porque não fez o gol, perdeu, e a gente procura sempre no vencedor os melhores jogadores em campo. Mas pra mim, o melhor jogador em campo foi o Praxedes. E insisto, acho que o Vasco tem uma tabela agora
que não é fácil, né? Mas é uma tabela que indica que o Vasco pode ganhar jogos. Vamos dar um exemplo simples aqui. O Vasco recebe o Inter em casa. Tudo bem, o Inter acabou de bater de 7 no Santos, mas era o Santos, né? O Santos não tá bem e tal. Então o Vasco pode bater no Internacional em São Januário? Pode. O Vasco pode bater no Goiás fora de casa, que é o jogo seguinte? Pode. E mesmo se não bater e empatar, o Goiás tá atrás do Vasco, né? Quer dizer, isso é porque eu tô contando com a rodada que vem agora, né? Então vamos pular como é que fala? O palpitômetro e vamos para os fatos, vai. O Vasco jogando contra o Internacional em casa, se ele fizer os pontos em cima do Internacional e o Goiás eventualmente confirmar que não vai conseguir bater o Fluminense no Rio de Janeiro, né, jogando Raulino de Oliveira, o Vasco sai na frente do Goiás e, portanto, por isso que eu estou imaginando que o Vasco pode empatar com o Goiás fora. Aí o Vasco sai para pegar o Cuiabá, também é um jogo que dá. Volta para pegar o Botafogo, jogo difícil, mas com mando de jogo do Vasco. Sai para pegar o Cruzeiro, confronto direto, mas é um jogo, em tese, que você perde, né, um jogo contra um grande fora de casa, mas que, o Cruzeiro não tá bem, dá para arrancar um ponto. América Mineiro em casa, o Vasco tem condições. E aí vem o momento final do campeonato, o momento decisivo do campeonato, que pode ser adulterado, entre aspas, pelos pontos corridos. O Atlético Paranaense fora de casa, jogo difícil, o Atlético ainda vai estar disputando Libertadores. O Vasco recebe o Corinthians, que vai estar desesperado. O Vasco vai buscar o Grêmio fora de casa, que também vai estar muito preocupado, porque vai estar disputando a vaga na Libertadores ainda. Mas o Vasco encerra em casa contra um Bragantino que deve ter a sua situação resolvida na última rodada. Seja, né, a não ser que o Bragantino esteja disputando o título na última rodada, que não é provável. Então, dentro de uma normalidade, o Bragantino vai ter garantido a vaga dele na Libertadores, vai estar ali no G4, né, do jeito que está hoje, vai estar ali garantido na Libertadores e vai fazer um jogo um pouco mais fácil para o Vasco. Então, tem todas essas questões de tabela, tem toda a tabela do Santos, a tabela do Corinthians, do Cruzeiro, do Goiás, tem que olhar todas elas com calma para entender principalmente não só o quanto o time pode render ou não nesses jogos, mas principalmente algo que ninguém quer falar, porque todo mundo defendeu os pontos corridos pra caralho, agora estão morrendo de vergonha, né? Porque o Campeonato Brasileiro virou a terceira opção de todos os times do Brasil, todo mundo quer jogar Libertadores, a Copa do Brasil, e se der o brasileiro, e aí você tem agora que aturar o que na verdade é. E a verdade é que no final do campeonato você vai ter times que vão estar entregando jogos e você vai ter time de férias. Como todo o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos acontece. Só que neste campeonato aqui isso pode ser muito mais determinante do que parece. Tá? Porque o Botafogo, por exemplo, pode pegar um Internacional no final do campeonato de férias, e isso faz diferença. Né? Então o Vasco tem que ver quem ele vai pegar de férias ou querendo entregar para o adversário e quem que o adversário vai pegar de férias ou querendo entregar jogo para o adversário para prejudicar esse ou aquele. Então esse é o lado negativo, horrível dos pontos corridos, e o grande finale muitas vezes é adulterado, é mexido por causa disso. Eu lamento muito, essa é a regra, então temos que conviver com ela. Tem o lado técnico e tem esse lado sujo, entre aspas, de você ter que ter sorte na hora de decidir o campeonato. Mas eu acho que com o futebol apresentado pelo Vasco ontem, o Vascaíno fica bem animado para não ser rebaixado nesse ano.